Evangelho de João, com o título de Jesus conhece a todos. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E não era preciso que ninguém lhe falasse sobre qualquer pessoa, porque ele mesmo sabia o que cada um deles pensava. Meus irmãos, em outras oportunidades, em palestras que nós já fizemos aqui no templo, nós falamos sobre como nós somos criaturas influenciáveis, como que as energias, outras pessoas, espíritos de luz e também espíritos inferiores, como eles nos influenciam e como nós também tomamos muitas decisões baseadas nesse processo de influenciação. Mas nós vamos aproveitar esta oportunidade e dar sequência a este mesmo assunto. Como eu acabei de dizer, falamos primeiramente de como somos influenciados por forças externas às nossas, forças que acabam ditando as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos medos, as nossas preocupações, tudo em nossa vida. Agora nós vamos falar de como nós mesmos somos responsáveis por nos influenciar tanto. Nós sabemos, é a nossa base, é a base de todo segmento espírita, é a reencarnação. Porque sem o processo de reencarnação não haveria o sentido, não haveria necessidade de se estudar e praticar o espiritismo. Essa é a nossa base. Então nós já tivemos diversas encarnações, nós já experimentamos várias situações diferentes, nós já estivemos em posições de nobreza, em posições de servos, já fomos honestos, fomos desonestos, já fizemos de tudo em nossa vida, já fomos escravos, já fomos senhores de escravos, já fomos policiais, soldados, lavradores, já fomos pedreiros, artistas, enfim, nós já ocupamos diversas situações e várias posições em outras encarnações. E em cada uma delas nós tínhamos uma personalidade, igual nós temos hoje a nossa personalidade. Só que maior e ainda mais importante, mais forte que a personalidade, é a natureza da pessoa, é a individualidade que nós carregamos. Hoje nós temos a nossa personalidade naquilo que nós aprendemos nesta encarnação. Nós temos a nossa personalidade baseada no que nós aprendemos na estrutura da nossa família, o que nós acumulamos de conhecimento em estudos, na nossa cultura. Tudo isso, então, forma a nossa personalidade, até a nossa posição social, ora até. E, é claro, também a nossa posição social também influencia e dita e estabelece a personalidade que nós temos hoje. Mas a natureza é diferente. Espiritualmente falando, nós somos o conjunto de todas as personalidades que já fomos no passado. Hoje é apenas um reflexo de tudo que já vivemos. Nós chamamos, que a espiritualidade nos orientou, de que as energias, uma das energias que movimenta no mundo espiritual, por muitos é chamado de rastro mental, outros é chamado de cauda da consciência, e nós conhecemos simplesmente como charme. É uma energia chamada charme, que também está relacionada ao código acástico, que é onde está registrada todas as nossas lembranças, tudo o que fizemos. E essa energia do charme, ela é invisível, nós não a percebemos, mas ela acaba nos influenciando sim, porque aqueles que viveram com nós, que viveram conosco no passado, nos conhecem pelo registro dessa energia que foi deixada lá naquela época. Vamos imaginar, houve uma época no passado, há 200 anos atrás,
né? Talvez, eu vou me colocar como exemplo, talvez eu era um camponês, era um lavrador. Só que eu era um lavrador desonesto, enganava as pessoas, roubava os meus colegas de trabalho, fui ingrato com aqueles que me ajudaram, né? Fui traiçoeiro e não cumpri o meu papel de pai ou de chefe de família, se caso aí eu tivesse. Então, esse é um registro que foi gerado no meu passado e no meu histórico. E tudo que nós fazemos se manipula, gera-se energias. Essa energia, ela simplesmente não acaba, ela não deixa de existir. Os meus atos geram alguma emoção, e com essa emoção vai energia, e essa energia acaba influenciando outras pessoas. Outras pessoas se baseavam nas minhas atitudes. Uns viam as minhas atitudes erradas, achavam que era vantagem que eu estava tendo, copiavam essas vantagens. Outros já viam que eu estava errado e queriam fazer o inverso de tudo aquilo que eu fazia. Então nós acabamos, de uma certa maneira, influenciando a vida de outras pessoas. E o principal de tudo é o nosso karma, que é o objetivo de sempre nos manter presos na esfera espiritual da Terra, pois nós temos que nos reajustar, nós temos que nos livrarmos deste karma, se um dia quisermos sermos de fato espíritos evoluídos. Voltando no registro que nós fizemos, e voltando um pouco mais ainda, nós estávamos falando sobre de como somos influenciados, né? E por nós mesmos. Essa energia que nós geramos lá atrás, nessa encarnação minha de 200 anos, deixou sinais e a lembrança em muitos espíritos. Talvez alguns até estejam encarnados junto comigo, talvez aqui dentro do templo, ou talvez em outra cidade, ou até em outro país. Talvez essa pessoa que conviveu comigo nesta época esteja no submundo como espírito sofredor, ou também pode ser um espírito de luz, os planos espirituais. Mas o fato é que ele me identifica com aquela energia daquela época. Então, ele não me vê hoje como vocês estão me vendo. Ele me vê como aquele camponês desonesto, né, lá de 200 anos atrás. Só que nós tivemos várias passagens. A espiritualidade relata que, em média, nós temos cerca de 19 reencarnações para estarmos aqui hoje. Uns têm mais, outros têm menos, mas em média é isso. Então vamos colocar 15, né, para ficar fácil de fazermos a conta. Então nós temos 15 roupagens. Nós somos vistos de 15 maneiras diferentes por vários espíritos em vários lugares. Então, como se dá este processo? A energia continua existindo no universo, ela está se movimentando, assim como o nosso Sol, o nosso planeta, está viajando pelo cosmos, essa energia também está acompanhando toda esta movimentação. E esses espíritos que nos conheceram daquela época, não nos vê na roupagem de hoje. Aquele que conheceu o lavrador, ele vai identificar o lavrador. Em uma outra época do passado, talvez eu era um comerciante, honesto, justo, caridoso, bondoso, amável. Só que aquele que me via como lavrador desonesto, não me reconhece como comerciante justo. E assim tem outro, talvez eu era um policial corrupto. Um não me identifica da mesma maneira que o outro me identifica. Nós chamamos isso de roupagens. E nós somos identificados no mundo espiritual por essas roupagens. Talvez hoje eu esteja identificado no mundo espiritual como aquele lavrador desonesto. Então aqueles que me conheceram me encontraram. Ah, aqui está ele. E agora eu vou cobrar o mal que ele me fez. Hoje eu me vingo dele. Esse é o desejo dele. Então, algumas coisas que talvez para mim estava dando certo na minha vida, de repente começa a dar errado. Eu começo a sentir amarguras, eu começo a despertar em mim um desejo de também enganar de novo as pessoas, porque eu voltei àquela minha personalidade.
né? Voltou em mim o desejo de tirar vantagem de alguém. E é claro, se eu evoluir alguma coisa de lá para cá, se eu aprendi algo com espiritualidade, se eu aprendi algo com aquilo que hoje eu acredito, né, que são as leis do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou começar a sentir remorso. Então, ontem eu não estava sentindo um remorso, mas hoje eu começo a sentir um remorso do nada. Eu não sei de que eu estou com remorso, não sei qual a origem do meu arrependimento, da minha tristeza, da minha angústia, mas eu só sei que eu sinto isso, e não sei porquê. Quando for daqui um tempo, esta minha roupagem muda. Então, aquele que me via como lavrador não vai me encontrar mais. E as energias, os sentimentos daquela época que eu estava vivendo, aos poucos, ela vai sendo substituída pela energia de uma outra roupagem. Aí já volta, talvez, a roupagem do comerciante honesto, do comerciante justo, né? Aí então, aquilo que não estava dando certo na minha vida, começa de repente a dar certo. Porque como foi uma época em que eu fui um bom sujeito, não tem ninguém com desejo de vingança contra mim. Existem espíritos que desejam se vingar contra mim, mas eles não conseguem me localizar, não me encontram. Mas, numa roupagem que eu era justo, então eu começo a ter planos, eu começo a ter melhores pensamentos, eu melhoro as minhas atitudes. Coisas que ontem eu tinha coragem de fazer, pensar ou dizer, hoje eu não tenho mais. Eu começo a ficar um pouco com vergonha, né, das minhas próprias atitudes. Então, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? De como somos criaturas influenciáveis, e de todas as direções, de todos os modos, até por nós mesmos, nós nos influenciamos, positivamente ou negativamente. E aí eu estou dizendo isso, tá, eu agora sei disso, agora acredito nisso de fato, mas o que isso vai mudar se é uma coisa que eu não controlo? Se nós sabemos que nós somos tão influenciados, que passemos então a pensar mais nas nossas decisões, que passemos então a pensar duas vezes antes de dizer alguma coisa para alguém, antes de cobrar alguém, mesmo que a pessoa esteja errada. Nós não sabemos qual é a situação daquela pessoa. Talvez ela simplesmente esqueceu de cumprir comigo um compromisso. Temos que ser justos também. Da mesma maneira que eu sou influenciado, todos vocês são influenciados da mesma forma. Então ninguém é a mesma coisa o tempo todo. Talvez hoje eu esteja em um bom momento da minha vida, da minha existência, né? Tudo dá certo, mas depois não está. Talvez para mim esteja bom, mas para o meu companheiro aqui do lado não esteja. Ele esteja passando por um dos momentos mais difíceis da sua existência, da sua história. Talvez ele esteja vivendo ali uma roupagem, né, terrível do passado dele. Eu não sei. Mas isso não quer dizer que ele está absolvido de todos os seus erros. Claro que não, né? Essa é a nossa condição. Se eu errei, independente da situação, eu ainda sou o culpado, né? Aí nós temos aquele outro negócio. Se eu errei, qual é a minha obrigação? Procurar corrigir este erro. Mas, por outro lado, também nós devemos ser serenos e justos. Se o meu irmão errou comigo, vamos lhe chamar a atenção, vamos lhe cobrar aquilo que for justo. Porque nós, de fato, nós não sabemos. Talvez ele errou comigo hoje, mas não porque ele vai errar sempre. Talvez ele esteja passando por dificuldade. E também, se ele acertou hoje, não quer dizer que ele vai acertar sempre também. Ele vai errar uma hora no futuro, né? Porque ninguém é a mesma coisa o tempo todo. Nós temos as nossas alterações. Tem gente que fala que isso, fulano é bipolar. Talvez até seja, cientificamente falando, mas nós acreditamos que isso está relacionado ao mundo espiritual, à sua história espiritual, à sua transição de roupagens. Quando tem essa transição, a transição não é só da roupagem, é de tudo. A personalidade altera, as energias que estão à sua volta altera os seus desejos, as suas preocupações, suas paixões. Talvez hoje você tenha um desejo imenso de fazer determinada coisa,
Quando for daqui 60 dias, você, mas que bobagem, né? Olha que eu queria, isso não me interessa. Daqui 3 anos, volta a ter interesse por aquilo. Então, cabe a nós, sermos sensatos e procurar entender quem realmente nós somos. Todo mundo deseja ouvir somente aquilo que quer ouvir. Só ouve aquilo que deseja ouvir e nada mais. Mesmo que a verdade esteja diante, você quer se enganar de que aquilo não é real. Porque você acha que se aquilo não for verdade, para você será uma vantagem, será melhor para você. E não é. Isso é uma ilusão. Você vai estar fazendo algo que não existe, deixando de fazer algo que você precisa fazer. E depois de feito, concluído, você não precisa fazer novamente, a não ser que seja um erro. Se for um erro, você precisa fazer novamente, sim, até que esteja correto. Mas se já fez e está certo, ótimo, maravilha. É um ativo que você adquiriu, é um benefício para você. E assim, meus irmãos, nós vamos deixando também uma outra comodidade que todos nós temos. Sempre achar um culpado pelo nosso insucesso. Se fulano não tivesse me dito isso, eu não teria feito, ou teria feito e deu errado. Não, você fez porque quis fazer. Você já estava com a grande tendência em fazer. O que você precisava era que alguém dissesse, vai lá e faz. Só se vive uma vez mesmo. Aí deu errado, deu problema. Aí você vai culpar o outro. Você não tem culpa nenhuma. É o outro que te induziu aí. Na verdade, não. Você já ia de qualquer maneira. Se não fosse hoje, seria amanhã. Você só esperava um incentivo, alguém que te apoiasse nisso. E muitas vezes, até com uma outra mentira, com aquele negócio que só se vive uma vez. E não é. Então, meus irmãos, deixemos de culpar o outro pelas nossas decisões. Se você foi influenciado de alguma forma, é porque você quis ser influenciado. Você aceitou ser influenciado. Porque muita gente também fala, mas isso é culpa do demônio. Na verdade, não é não. Para começar, eu estou quase que arriscando dizer que cada um de nós tem o seu próprio demônio. E esse demônio, muitas vezes, é nós mesmos, que decidimos sempre fazer aquilo que nos convém, que decidimos sempre procurar uma certa vantagem sobre alguém. Tudo isso motivado pelo ciúme, pela inveja, pela mentira. Aí quando as coisas der errado, a culpa é do irmãozinho, a culpa é da tentação. Não é. A culpa é só nossa. Nós é que somos errados. Não, eu fui influenciado. Foi, tudo bem, concordo, você foi influenciado. Mas foi por você mesmo. E se foi por uma influência externa, é porque você permitiu ser influenciado. Se você foi influenciado negativamente, com certeza tinha uma outra energia, uma outra força tentando te influenciar positivamente. O seu anjo da guarda, o seu mentor que está com você. Você próprio, todos nós sabemos, meus irmãos, o que é certo, o que é errado, o que podemos, o que não podemos fazer. Se fazemos o errado, é porque quisemos mesmo fazer o errado. Então, eu quero dizer, na verdade, até ficou com um tom de sermão, mas na verdade não se trata de sermão. Talvez seja um pouco de empolgação, da gente ir falando, porque, sei lá, acho que é a situação do momento, a energia do momento que nos conduz para esse sentimento. E também aquele desejo que nós temos de que isso seja bom para vocês. Nós queremos passar essa vibração, essa energia, para que vocês abram a mente de vocês e permitam. Não que eu propriamente consiga influenciá-los, mas deixe que o seu mentor, o seu anjo da guarda, te influencie positivamente. E que você mesmo se influencie positivamente. Então, meus mestres,
Cada um de nós é uma individualidade. Cada um de nós temos a liberdade dada por Deus Pai Poderoso, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, de fazermos o que quisermos. Porém, temos toda esta liberdade. E esta liberdade também nos cobra as nossas ações. É a lei de causa e efeito. Né? Toda ação tem uma reação. É uma lei universal, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Né? Não existe nada sem um mecanismo de forças atuando para que algo acontecesse. Nada acontece simplesmente ao acaso ou de maneira aleatória. Tem que haver um conjunto de forças, um conjunto de energias mesmo. São forças para poder fazer qualquer coisa funcionar neste mundo, neste nosso planeta, na nossa galáxia, no universo inteiro. Nada é aleatório. Até os mais céticos, até aqueles que dizem que não acreditam em Deus, procuram uma explicação, porque o sistema todo funciona de uma certa maneira que tem que haver algo que o controle. Porque tudo que existe no universo inteiro não pode ser simplesmente o acaso ou que esteja vagando de maneira aleatória. Tem sim que existir algo para unificar, controlar, coordenar e fazer com que tudo aconteça de maneira perfeita, com precisão. Graças a Deus.